O Supremo começou a analisar como será a eleição para o governo do Rio de Janeiro. O plenário analisa as duas ações apresentadas pelo PSD, partido do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, sobre a eleição do novo governador do estado. Hoje, o Rio é governado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto. A crise política se intensificou com a renúncia do governador Cláudio Castro, do PL, no mês passado, um dia antes de o Tribunal Superior Eleitoral torná-lo inelegível por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2022. O vice Tiago Pampolha já havia renunciado para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Rio. Os advogados do PSD falaram em defesa do voto direto. Eles alegaram que a renúncia de Cláudio Castro foi uma manobra para manter o mesmo grupo político no poder por meio de eleições indiretas. Tiago Fernandes Bovério chegou a comparar o Rio de Janeiro a Gotham City, cidade fictícia do Batman, e disse que é mais fácil eleger o Coringa do que o super-herói. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também se manifestou a favor da eleição direta. Ele afirmou que a renúncia de Castro no meio do julgamento do TSE foi uma manobra para fugir das consequências de um julgamento numa corte eleitoral. Em seguida, o ministro Luiz Fux começou votando no processo em que ele é o relator, o que pede a definição das regras pela eleição indireta na Assembleia Legislativa. Fux defendeu a desincompatibilização dos candidatos num prazo de 24 horas depois da renúncia do governador e o voto secreto dos deputados estaduais como forma de garantir a liberdade de escolha. Para evitar que a violência seja fator determinante das eleições, o artigo 14 da Carta Magna garante o voto direto secreto para proteger o direito fundamental dos eleitores à livre escolha de seus representantes, devendo ser aplicados aos parlamentares votantes as mesmas garantias do eleitor em geral, para mitigar pressões indevidas e preservar a liberdade do voto. Relator da segunda ação do PSD, o ministro Cristiano Zanin votou em seguida e abriu divergência a favor do voto aberto numa eventual eleição indireta. Em seguida, analisou a ação do PSD, que pede eleição direta para a escolha do governador. Zanin disse que a dupla vacância, a ausência do governador e do vice, foi em decorrência da Justiça Eleitoral e que o TSE determinou a cassação de mandato, mesmo com a renúncia de Cláudio Castro durante o julgamento. Zanin defendeu que, nesse caso, é aplicável o que prevê o Código Eleitoral: eleição direta. Na minha compreensão, a renúncia do ex-governador Cláudio Castro, nas circunstâncias específicas em que ocorreu, foi praticada com o nítido propósito de dissimular o caráter eleitoral da dupla vacância, buscando afastar a incidência do Código Eleitoral e assim viabilizar a eleição indireta prevista na Lei Complementar 229 do Estado do Rio de Janeiro. No seu voto, Zanin deixou em aberto o debate para definir se a eleição para o mandato tampão seria agora ou se haverá votação somente em outubro para governador. Em seguida, Luiz Fux votou e divergiu de Zanin, mantendo o entendimento pela eleição indireta. O julgamento foi suspenso com um empate. Um voto a favor da eleição direta e um pela eleição indireta. A sessão será retomada amanhã com os votos dos outros 8 ministros que formam o plenário do STF.